Enquanto nós continuamos esta conversa, vamos entrar um pouco neste pão da hora do almoço. A Bíblia nos diz que há um dia do julgamento que está vindo, e é por isso que o Senhor enviou Jesus para vir e nos salvar. O Senhor Deus enviou Jesus para nos salvar. Nos salvar do quê? Nos salvar do juízo de Deus que está vindo quando finalmente o pecado será julgado. O pecado tem que ser julgado. O dia está chegando quando o pecado será julgado. Cada pecado que foi cometido na terra será julgado. Um dia especial está vindo quando o pecado será julgado. O Senhor, embora tenha demorado para julgar o pecado, mas isto não significa que Deus não julga o pecado. O Senhor vai julgar o pecado. E aquele dia do juízo vai ser um dia muito aterrorizante, porque é um dia que vai determinar a eternidade da humanidade, o lugar eterno da humanidade. Aqueles que irão para o glorioso reino de Deus e aqueles que irão para o juízo da condenação do fogo eterno. Então, enquanto vocês estão lá no seu escritório, na hora do almoço, você deve viver de forma que tudo que você fizer, você será julgado por Deus, a não ser que você se arrependa. É claro que a não ser que você se arrependa. Mas o Senhor nos diz que a razão pela qual Jesus veio foi para nos salvar do julgamento, do juízo de Deus. Aquele fogo eterno, aquele eterno lago de fogo, para que vocês não entrem lá. É isto que significa salvos. Salvos do quê? Salvos disso. Então, se há algum requisito da salvação que faz com que você fique preparado, faça com que aqueles que estão preparados entrem no reino de Deus. Então é importante que vocês, onde quer que vocês estejam nos seus escritórios, falem disso com eles, porque o Senhor fala na sua palavra em Hebreus 12, 14, que no final daquele versículo ele diz: porque sem santidade ninguém verá o Senhor, que nós temos que fazer todo esforço para viver em paz com todos os homens e sermos santos. Então o juízo está vindo. O dia do juízo está vindo, quando você deve estar ciente no seu escritório, onde quer que você esteja, porque muitas vezes há tanto pecado acontecendo nos escritórios, cobiça de mulheres, cobiçando os homens. Ela está em casa com seu marido, mas quando ela vem para o escritório, para o trabalho, ela começa a cobiçar outros homens. Estas coisas estão acontecendo, mas você tem que estar ciente que este dia está vindo. Este dia está vindo. O dia está vindo quando o pecado será julgado. Romanos capítulo 2 fala deste juízo, mas primeiro, no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15, ele diz: depois disso vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, o céu e a terra fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Isto é o quão aterrorizante Jesus será naquele dia. Eu sei que vocês estão nos seus escritórios, em Nairobi, Kakamega, onde quer que você esteja, em toda a terra, com quem vocês estão brincando, e ele diz que o Senhor Jesus é tão maravilhoso, quando agora você vê que o mesmo Jesus que agora você vê no livro do Apocalipse 20, do 11 ao 15, ele diz: então eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, os céus e a terra fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Isto é o quão aterrorizante será esse Jesus que vocês amam hoje, quão aterrorizante ele será. Se toda a terra, o céu, as galáxias, todos vão fugir e não vão poder suportá-lo, quão mais terrível será para vocês, meros mortais, meros seres humanos. Então, o que quer que você faça no seu trabalho, quer você seja uma secretária, ou você é advogado, médico, enfermeiro, ou você é um garçom no restaurante, o que quer que você faça, você tem que ser muito sensível ao pecado, porque ele diz que há o dia quando está vindo, quando Deus vai confrontar o pecado e vai julgar o pecado. Tudo que você fizer nesta terra, você vai ter que prestar contas. Então, ele vai te pedir contas de tudo que você fez
Até mesmo as palavras vãs que você falou, a não ser que você se arrependa e receba Cristo. Mas ele diz no versículo 12 de Apocalipse 20. Então vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Então ele está dizendo que não importa o seu status, não vai mais importar o que você fez para ganhar a vida. O teu status não vai importar, porque o Senhor está dizendo, ele está dizendo que os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os escravos e os livres vão ter que ficar de pé lá. Então, o que eu estou dizendo, povo abençoado, é que não importa qual seja o seu status nesta vida, nós vivemos uma vida hoje onde o nosso status importa. Você tem uma profissão, uma qualificação, então isto te dá muito peso, eles te dão prioridade. Mas o que ele está dizendo aqui é que naquele dia isso não vai importar diante de Jesus naquele dia, o justo juiz. E ele diz, os livros foram abertos, e estes livros é onde está escrito tudo que você fez na terra. Lembre-se que tudo que nós estamos fazendo nesta terra está sendo escrito. E ele disse, outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que estava registrado nos livros. Nós sabemos que nestes livros o Senhor está escrevendo, o Senhor está capturando tudo que você está fazendo, e Ele vai te pedir contas da vida que você viveu. Talvez você não seja nascido de novo, você está lá naquele escritório e tudo está sendo registrado. Talvez você seja uma secretária ou alguém na rua procurando trabalho, mas tenha certeza de que você esteja ciente de que o pecado será julgado. Todo o pecado que você cometeu nessa vida será julgado. E ele diz, no versículo 13, e o mar entregou os mortos que neles havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, cada pessoa que viveu nesta terra vão comparecer lá. Então, todos terão que prestar contas naquele dia. Todos têm que ser julgados. Então, é melhor que você viva a sua vida focando naquele dia. Então, você será mais sábio. Muitas vezes, quando você está na universidade, vamos começar já com a escola. Vamos começar na escola primária. Você está sempre procurando, desejando subir e entrar no segundo grau. Quando você está no segundo grau, você já está focando na universidade, ou o que quer que você tenha em mente. Então, depois da universidade, quando você está na universidade, o seu foco está em se formar, conseguir um trabalho e ser um bom profissional. E quando você está trabalhando como profissional, agora você quer se casar. Quando você já está casado, agora você quer uma família. Quando você já tem uma família, agora você quer estabelecer a família. Então, a forma natural como Deus criou o homem é para que você vivesse a sua vida para aquilo que você está indo. Aqueles que querem se tornar médicos, advogados, há algo que eles fazem. E você tem que fazer isso muito cedo para se preparar para essa educação. Então, ele diz que a forma como você vive a sua vida deve ter um foco no dia que está vindo, o dia do juízo. Como você vai ficar de pé lá, como você vai dar contas diante do Senhor naquele dia. Será um dia aterrorizante. É muito natural que as pessoas projetem o seu futuro e vivam no tempo presente, focado no futuro. E este futuro faz com que eles se ajustem à forma como eles vivem hoje. É por isso que hoje, na sua hora do almoço, é importante que vocês entendam que um dia está vindo que está escrito na Bíblia e que vai se cumprir, onde literalmente cada pessoa vai ter que comparecer diante do Senhor sozinha e então prestar contas. E ele diz no livro de Romanos capítulo 2, 3, ele diz que este dia será virtualmente inescapável. Você não pode dizer, eu vou escapar, então você vai se esconder, vai desaparecer em algum infinito e não prestar contas. Não, ninguém vai escapar. Romanos capítulo 2, versículo 3, ele diz que esta é uma escritura que fala do justo juízo de Deus. Ele diz, assim você, o simples homem, os julgam, mas pratica as mesmas coisas que eles fazem.
Você pensa que escapará do juízo de Deus? Ele está levantando esta pergunta para poder implorar para você entender que o juízo de Deus é virtualmente inescapável. Se você ler o livro de Amós, capítulo 5, os versículos do 18 ao 20, ele diz o seguinte a respeito deste dia. Ele diz: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que vocês pensam do dia do Senhor? Aquele dia será de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como se alguém que entrasse em uma casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. Ele está usando isto para explicar para você, para expressar e pintar para vocês um quadro que aquele dia do juízo é virtualmente inescapável. Então, quando você está neste hospital como enfermeiro, naquele restaurante como um garçom, ou você é um garagista, um banqueiro, um empresário, o que quer que você faça, você tem que viver a sua vida ciente disso, que o dia está vindo, que é virtualmente inescapável. Ninguém vai escapar daquele dia. Você não pode fugir daquele dia. E você não pode dizer, veja, eu fui criado em uma família cristã, então Deus vai levar isso em conta e me dar crédito. Não. Se você ler no livro de Ezequiel, capítulo 14, eu vou ler do 12 em diante, ele diz, a palavra do Senhor veio a mim e disse, filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, eu estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento e enviar fome sobre ela e exterminar os seus homens e animais. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles poderiam salvar somente a si mesmos por sua justiça, declara o soberano Senhor. Então ele está usando isto para explicar para vocês que você vai ter que enfrentar aquele julgamento do Senhor, não importa se você veio de uma família cristã, se o seu pai era um pastor ou um pregador, aquele dia está vindo quando você vai ter que prestar conta pessoalmente ao Senhor. Sozinho você vai ficar diante do Senhor Jesus e prestar contas. E ele diz no versículo 15 de Ezequiel 14, ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação que é infiel a mim, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais, significando que vão devorar e matar todas essas pessoas e a terra fica desolada. Eu juro pela minha vida, declara o soberano Senhor, mesmo que aqueles três homens estejam nela, Noé, Daniel e Jó, eles nem mesmo poderiam salvar os seus próprios filhos e filhas. Somente eles seriam salvos pela sua própria justiça, mas a terra seria julgada, desolada. Então, mesmo que o seu pai seja um bispo, não importa, é isso que ele está dizendo aqui, ou você foi criado em uma família cristã, Deus vai prestar contas de cada um individualmente. Então, este juízo que o Senhor está dizendo é inescapável. Então, é melhor nós vivermos esta vida com este dia do futuro, esta data focado nela, e deve mudar a forma como você vive e evitar o pecado. Se você ver a vontade de Deus, é Deus cruel? Absolutamente não. A vontade de Deus em toda esta ira e juízo. E quanto à cruz? E quanto a Jesus? Foi Deus cruel? Acaso isso apresenta Deus como cruel? Absolutamente não. Porque se você ler Ezequiel 33:11, você vê o coração de Deus. Ezequiel 33:11, ele diz, diga para eles que ação certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, arrependam-se, voltem, arrependam-se dos seus maus caminhos. Por que iriam morrer, ó povo de Israel? Então o Senhor está dizendo que não é a intenção dele julgar vocês, mas ele crê que a cada pessoa deve ser dada uma oportunidade de se arrepender do seu pecado
pecado, para que eles não tenham que encarar este dia em uma forma tão perigosa e tão mortal para ser lançado no lago de fogo, o fogo eterno, mas que vocês entram no eterno reino de Deus, onde haverá alegria e celebração. Então, este é um convite ao arrependimento que fez com que o Senhor trouxesse Cristo Jesus, o Messias, para morrer por nós na cruz. E este é o convite que eu estou estendendo para vocês nesta hora do almoço, antes de voltarem para os seus escritórios, enquanto eu termino. Há um dia do juízo vindo, mas se vocês se arrependerem agora e mantiverem uma vida de novo nascimento em absoluta justiça e santidade, vocês verão o reino de Deus e não terão que ficar diante deste trono. Vocês serão levados para o céu para ficar diante do trono de Jesus, que é, na verdade, uma cerimônia de recompensa, de premiação, recompensando as pessoas pelo que eles fizeram. Se você quiser receber o Senhor hoje, repita depois de mim. Diga: querido Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu reconheço que há um dia de prestação de contas vindo. Eu te peço, meu Senhor Jesus, para perdoar todos os meus pecados, pecados de omissão e de comissão, e lava-me totalmente com teu sangue que opera maravilhas, e estabeleça a santidade em minha vida, e encha-me com teu Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo. Então fiquem longe do pecado, povo abençoado, quando vocês voltarem aos seus escritórios. Evitem tudo que é pecaminoso. Se você detectar que alguém vem no seu escritório falar com você para te atrair para o pecado, evita, para que você seja puro e santo, vivendo com aquele dia diante de você. Lembre-se que o Messias está vindo e que sem santidade ninguém verá o Senhor. Para que o pastor Mátthew possa continuar esta conversa com as poderosas maravilhas que aconteceram ontem. Muito poderoso, muito grande, os clipes que vieram ontem, impressionante. Eu sei que brevemente nós vamos começar nossos jejuns secos, mas eu vou encontrar os bispos no escritório central primeiro na terça-feira. Os convites foram enviados, o primeiro grupo virá. Que o Senhor os abençoe. Obrigado.